Muitos agricultores do sul do país sabem da importância da araucária, árvore de rara beleza e que nos dá uma semente saborosa, o pinhão. Ela é decisiva para a preservação de uma espécie de papagaio ameaçada de extinção. Um esforço que conta ainda com a dedicação de um casal de biólogos que você vai conhecer agora. O dia vai chegando ao fim na Serra Catarinense. É a hora do show. Não tire os olhos das araucárias aí. 1, 2, 3 e... Tá aí uma das mais belas exibições da vida silvestre no Brasil. A visão da revoada do papagaio charão mexeu com os biólogos Jaime e Nêmora. Pro casal, foi paixão à primeira vista, e em alto e bom som. Essa emoção começou há 25 anos atrás, quando nós vimos bandos de 200, 300 papagaios, e essa emoção, ela aumenta muito, vendo hoje milhares de papagaios voando pelo céu do Brasil, cara. É muito bacana. Antes de contar essa história de muita dedicação, a gente vai apresentar o Amazona petrei, que é o nome científico do papagaio charão. No passado, o bicho vivia no Rio Grande do Sul e em algumas partes da Argentina e do Paraguai. Mas seu habitat foi tão destruído que agora ele só é encontrado nestes pontinhos amarelos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que dá para ver no mapa. Hoje, ele está na lista das espécies ameaçadas de extinção. A marca registrada do charão é esta máscara vermelha na testa e em volta dos olhos, e também na parte de cima das asas. É o menor entre as 12 espécies de papagaios do Brasil. Tem o tamanho de uma régua escolar, cerca de 30 centímetros, e é levinho, pesa só 300 gramas. Mas a criatura tem um pulmão, faz uma barulheira. O bicho também é resistente, viu? É o que voa as maiores distâncias atrás de comida. O cardápio é variado, cerca de 80 tipos de frutas, sementes e flores de plantas nativas do Rio Grande do Sul. Mas o alimento preferido deste papagaio é o pinhão, como vamos ver mais adiante. Uma curiosidade sobre o charão: ele é um bicho fiel. O casal fica junto para a vida toda. E pelo que se sabe, ela pode passar dos 40 anos. Também é da natureza do charão se reunir em grandes bandos que enfeitam o céu. Antes, o espetáculo era em outro lugar, longe da Serra Catarinense. Por isso, a gente viajou cerca de 200 quilômetros de Urupema até o Rio Grande do Sul para conhecer a estação ecológica Aracuri Esmeralda. Essas grandes revoadas chamaram a atenção de pesquisadores ainda na década de 70. Elas aconteciam aqui no município de Muitos Capões, nos campos de cima da serra, no nordeste do Rio Grande do Sul. Eles ficaram tão encantados que passaram a pressionar o poder público. Então, em 1981, bem aqui, foi criada uma das primeiras estações ecológicas do Brasil. 272 hectares para proteger o incrível papagaio charão. 10 anos depois, o Jaime e a Nêmora, então 2 jovens professores de biologia da Universidade Gaúcha de Passo Fundo, foram conhecer o lugar. E levaram um susto. Quando chegamos aqui foi nossa surpresa, porque a gente esperava encontrar os bandos imensos e só registramos 8 indivíduos. 8? Então foi um compromisso bastante forte de nossa parte de iniciar um trabalho de conservação para a espécie. O sumiço do papagaio charão tinha virado um mistério. Os bandos simplesmente desapareciam do Rio Grande do Sul por 5 meses, de março a julho, período em que deveriam estar se fartando de pinhão. Cadê os bichos? Aí o Jaime e a Nêmora, que se conhecem desde criança, dividem o mesmo amor pela natureza, puseram o carrinho na estrada atrás de resposta. E assim nasceu o Projeto Charão. Começamos uma busca por todo o Rio Grande do Sul, aonde o papagaio charão estaria nesse período de março a julho.
Encerradas as investigações no Rio Grande do Sul, nós começamos a procurar entre os pinheirais de Santa Catarina. Foram 4 anos de expedições, até que um dia... De repente, a Nêmora encontra um bando de 17 papagaios charões durante o mês de abril, maio, e foi seguindo esses 17 papagaios que nós acabamos localizando um grupo de 8.500 papagaios. Esta imagem de satélite explica muito. Ao redor da estação biológica dos Charões, no Rio Grande do Sul, o que sumiu foram as florestas com araucárias. E os papagaios são espertos. Não tinha lá a alimentação preferida dele, vieram encontrar aqui na Serra Catarinense. Agora, a nova área de alimentação dos Charões fica entre os municípios de Painel, Urupema e Bocaina do Sul, no Planalto Serrano Catarinense, onde as matas com araucárias estão bem mais É um banquete pro charão. O bicho passa o dia comendo, enche a barriga de pinhão. A semente da araucária, super nutritiva, é o seguro de vida da espécie. Depois de meses comendo pinhão, o papagaio charão consegue estocar energia o suficiente na forma de gordura para retornar ao Rio Grande do Sul e lá começar o seu período reprodutivo. Essa floresta com araucárias do Planalto de Santa Catarina é fundamental para a sobrevivência do papagaio charão. Por isso, virou compromisso do Projeto Charão preservar essas árvores majestosas e também muito antigas. Ela também é chamada de pinheiro brasileiro e é mais comum na região sul do país, onde o pinhão, a semente dela, é usada em muitas receitas. Mas foi por causa do alto valor de sua madeira que acabou explorada sem trégua durante 2 séculos. Hoje está em perigo crítico de extinção e o corte dela é proibido por lei. Mais do que nunca, as araucárias e os bichos que dependem delas precisam de amigos. Os pinhões que o papagaio charão vem comer aqui em Santa Catarina não estão em parques nacionais ou em outras unidades de conservação. As araucárias, na verdade, ficam em propriedades particulares, como esta aqui do seu Dercílio, que é agricultor. Por isso é fundamental contar com a colaboração deles para que a mata de araucária continue de pé. O seu Dercílio produz leite, feijão e hortaliças no município de Painel. Mas quase toda a propriedade, de 600 hectares, está coberta de araucárias. Ele está com 67 anos e desde menino sobe nas árvores assim, de pés descalços. Usa a vara como se fosse um taco de sinuca para derrubar as pinhas. Seu Dercílio, quanto de pinhão o senhor costuma tirar nas suas terras aqui? Mas isso varia de ano para ano, não é sempre a mesma quantia, né? Uhum. É a natureza que diz se você vai tirar bastante ou pouco, né? Esse ano como é que tá a safra? Esse ano a safra é muito fraca, muito pouco pinhão. Mas tem pinhão pro homem e pro bicho esse ano? Tem, mas dá para os dois, né? Só que daí nós, com a nossa parte, vamos ter que compensar no preço, não adianta, né? Uhum. O pinhão garante uma renda extra para centenas de produtores rurais da região. É o caso do seu Avelino, do Rodney e do Vilmar, que também são de Painel. Depois de colher o pinhão na terra deles, foram para uma propriedade de um vizinho. Estavam ajudando a separar os pinhões que são bons das falhas, como eles chamam as sementes que não se desenvolveram. Isso vem ajudar no nosso cumprimento do nosso salário, no caso, né? Nosso ganho, né? Ajuda muito, né? Ajuda no orçamento da casa? Nossa, bastante. A lógica é simples. Com as araucárias em pé, tem pinhão para todo mundo. Seu Avelino, tá aparecendo muito papagaio esse ano aí? Bastante? O que você... são muito bonitos, né? São bonitos? São muito bonitos. E sabe aquela história de que a gente só cuida daquilo que aprende a gostar? Por isso o Projeto Charão aposta nas crianças. Vai de escola em escola no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Como esta aí, em Ponte Alta do Norte. O que nos preocupa muito é a predação pelo homem que captura os filhotes para um comércio ilegal. Mas isso nós temos conseguido diminuir bastante através de programas de educação. E a garotada também põe as mãos na terra e planta o futuro. O pessoal do projeto também mostra com orgulho uma área muito especial,
de 43 hectares em Urupema. Foi possível comprar essa área graças ao apoio de 2 instituições internacionais que trabalham com a conservação em todo o mundo, né? E estaremos então preservando ambientes de alimentação. Reparou no nome da reserva? Papagaios de altitude? É que além do charão, tem outra espécie aqui que precisa de proteção. É o papagaio do peito roxo. O pessoal do projeto acabou de fazer o censo do bicho, de contar quantos existem. E só achou 3.829 papagaios do peito roxo. Assim como o charão, o peito roxo também está na lista vermelha das espécies ameaçadas. Para evitar que este risco aumente, vamos voltar ao Rio Grande do Sul para conhecer um centro de reprodução que a Nêmora e o Jaime criaram na Universidade de Passo Fundo. O foco agora é dominar a técnica de reprodução do peito roxo em cativeiro. A do charão já é bem conhecida. Desde 96 já conseguimos a reprodução dessa espécie e estamos hoje, a gente diz que domina a técnica de reprodução. Na natureza, a reprodução do papagaio charão só acontece no Rio Grande do Sul, como descobriram os pesquisadores do projeto. Ele usa buracos nos troncos das árvores para fazer o ninho. Uma vez por ano, a fêmea põe de 2 a 3 ovinhos e os filhotes nascem depois de 29 dias. Os pais alimentam os pequenos com papinhas de frutas como a gabiroba e a mordomia acaba cedo. Após a saída dos filhotes dos ninhos, cerca de 30 a 60 dias, eles já estão migrando para Santa Catarina em busca do pinhão. E nesse processo eles chegam a fazer 400 quilômetros de migração. Quando o charão migra para Santa Catarina, os pesquisadores do projeto vão atrás. Uma grande chegada dos papagaios pelo lado leste. Esse é um espetáculo da natureza que pouca gente tem o privilégio de ver de perto. O encontro de milhares de papagaios charão sempre à tardinha, no fim do dia, aqui na Serra Catarinense. E esse é o momento, a chance que os pesquisadores têm de fazer o censo da espécie, de fazer a contagem da população. Agora está chegando um bando grande de 3.600 papagaios. Não existe uma técnica específica para a contagem. Nessa hora, vale mesmo a experiência de mais de 2 Jaime da Nêmora contando os bandos de charões. E a notícia é boa. São 19.168 papagaios charão. O que quer dizer que nos últimos 20 anos, a população mais do que dobrou. É para comemorar mesmo. Essa emoção assim é única de ver esse momento, de poder compartilhar essa alegria, de poder presenciar isso. Espero que os nossos filhos, nossos netos também sintam o mesmo prazer que a gente sente, que é presenciar isso. Como o agricultor Dercílio disse na reportagem, a safra de pinhão este ano em Santa Catarina foi menor. Por isso, o papagaio charão, que geralmente fica na Serra Catarinense até julho, já voltou para o Rio Grande do Sul. E é graças a iniciativas como o charão vai continuar dando esse belo espetáculo nos céus do Brasil.